Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. 2. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas, ai de vocês, ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então, surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Porque, para uns, nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades, que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, todo justiça e todo bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa e, uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Comentários. 1. Bem-aventurados, ou seja, aqueles que são felizes. Os que choram e serão consolados. São os que sofrem as suas provações com resignação e paciência, ou seja, aceitam o sofrimento sem reclamar. Aqueles que sofrem e reclamam não terão o consolo do qual nos fala Jesus. Os que têm fome e sede de justiça. São os injustiçados, os que padecem em função das desigualdades dos homens e veem seus direitos desrespeitados, sem terem para quem reclamar. Geralmente são os tiranos de outras vidas que são alcançados agora pela justiça divina. Os que sofrem perseguição por amor à justiça.
São aqueles que procuram defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz e buscar o direito dos injustiçados. Por combaterem interesses contrários aos das classes dominantes, acabam incomodando os mais poderosos, tornando-se alvo de suas perseguições. Reino dos céus. Não é um lugar específico dentro do mundo espiritual. É antes um estado de espírito, que levará os que desencarnam a um lugar melhor dentro da espiritualidade. 2. Os pobres que receberão o reino dos céus. São os desprovidos dos bens materiais e que não reclamam da miséria que experimentam. Buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e, na prática do bem, a oportunidade de ascensão espiritual. Os que têm fome e serão saciados. São os miseráveis, que estão em todas as partes da terra e não possuem acesso ao alimento do corpo físico e da alma, nem para si e nem para os seus. Os que choram agora e depois irão rir. São os que sofrem por perdas de todas as espécies e, mesmo chorando, resignam-se e aceitam as coisas que acontecem contra seus interesses. Os ricos que têm sua consolação no mundo. São os que usam seus bens em proveito próprio, não empregam sua riqueza em benefício do próximo. Esses já recebem na terra o seu pagamento. Deus nada mais lhes deve. Os que estão saciados e terão fome. São os que têm mais do que o suficiente para uma vida digna e não a compartilham com seus irmãos necessitados. Eles sentirão, em encarnações futuras, o que significa a falta de alimentos, carinho e proteção. Os que estão rindo agora e irão gemer e chorar. São os afortunados que utilizam o que recebem exclusivamente em benefício próprio. Julgam-se proprietários e não usuários dos bens, da saúde, do amor e da tranquilidade que Deus lhes concede. 3. A vida futura. As compensações prometidas por Jesus aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura, porque sem as limitações do corpo físico é que podemos experimentar as verdadeiras alegrias que nem os maiores prazeres da terra poderiam nos dar. Podemos dizer que nós somos hoje o resultado da soma de todas as nossas encarnações anteriores.